E aí, meus amigos, boa tarde. Hoje, dia 16 de abril, sexta-feira, são 2h42 da tarde e nós vamos dando continuidade às nossas pequenas dicas de 5 minutinhos, 8, por aí vai, tá? E o texto que nós vamos ler aqui é 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, apenas um versículo. Eu gosto desses textos pequenos assim, que tem palavras às vezes até contraditórias, mas não são. E se você não ficar atento para elas e olhar no dicionário, você pode fazer às vezes doutrinas absurdas, tá? E olha que coisa interessante diz esse texto. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Já deu para ver aí uma boa diferença. Vamos então às comparações. Repara aí que a palavra tristeza, a palavra é lipe, tá? Quando você vê um Uzinho traduzido assim na leitura, aquilo ali não é um U, tá? Aquilo ali é um Y, entendeu? Por exemplo, se você for ver nos originais, a palavra presbítero está escrito bem assim, presbútero, mas você não vai ler bu, você vai ler bi, presbítero, porque aquele U não é um U, aquele U é um Y, tudo bem? E que às vezes tem gente que acha que a gente escreve errado aqui, mas não é. É porque no original é assim mesmo. É igual a letra E. Tem o epsilon e tem o eta. O epsilon, ele tem o formato do E que você está acostumado. Mas o eta, que também é um E, ele é um E como se tivesse um circunflexo, só que ele tem um formato, olha só, de N. E o N, em grego, tem um formato de V. Só Jesus na causa, né? Então, fique atento para esses detalhes, que eu não estou escrevendo errado não, estou escrevendo certinho aqui, tá? É porque às vezes eu até substituo, né, o U por um Y, o que está errado, eu deveria deixar o U ali, para as pessoas verem que a sonoridade é de I, tá? Mas vamos lá. Porque a tristeza, essa palavra tristeza, lipe, mas vai estar escrito lupe, tá? Ela está escrito 16 vezes na Bíblia. E é tristeza mesmo, tá? Olha só, a tristeza segundo Deus. Como é que é esse negócio de tristeza segundo Deus, tá? Por exemplo, quando Deus aplica o seu juízo, ele não tem felicidade nisso, ele tem tristeza. Mas ele aplica o juízo, ele não vai deixar de aplicar, entende? Porque ele não volta atrás. E depois nós vamos falar sobre isso, voltar atrás, sobre arrependimento, que aqui está escrito. Mas a tristeza do mundo, está escrito aqui, é a mesma palavra, lipe. Ela produz o quê? Thanatos, que é a morte. Mas a tristeza de Deus produz o quê? O arrependimento, que é metanoia. Agora, olha que interessante esse detalhe, entendeu? Para a salvação. Ou seja, a tristeza de Deus, a angústia de Deus, tá? Produz metanoia, produz arrependimento para a salvação. Metanoia significa o que? Você é como se desse uma meia volta, assim. Noia é nous, de mente, né? Se você está caminhando para aquele lado, você caminha para o outro. Então, a tristeza de Deus faz você dar meia volta, tá? Ir para o lugar certo, que no caso é a salvação, tá? Sotero, entendeu? Ou soter, que agora, ele fala assim, que a ninguém traz, olha a palavra que está escrita aqui, o arrependimento de Deus, né? Ou melhor, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas sabe o que está escrito aqui? Está escrito assim, ametameletos, que é a raiz da palavra metanoia. Repara que tem um A antes.
Toda vez que tem um A antes, normalmente é uma partícula negativa. Ou seja, é como se tivesse escrito metanoia e antes está escrito assim, não. Ou seja, a tristeza de Deus, segundo Deus, produz a metanoia, o arrependimento para a salvação, que a ninguém traz o não arrependimento, mas um arrependimento de sofrimento, tá? Mas a tristeza do mundo, quer dizer, o lipê do mundo, produz a morte. São coisas distintas. Então, se você gravar isso, você vai perceber que a tristeza de Deus produz a metanoia, tá? Para a salvação, que a ninguém traz a não metanoia, que não vai fazer com que a pessoa continue fazendo a coisa errada. Pelo contrário, ele corrobora, vai trazer a metanoia, não vai ter sofrimento, padecimento para essa pessoa. Mas para o mundo, vai produzir o Thanatos, vai produzir a morte. Percebeu? Eu vou deixar esse texto aqui na legenda e do lado de cada palavra eu vou colocar ela no grego e aí você vai fazer comparação uma com a outra, tá bom? Que Deus abençoe você nessa tarde e que em nome de Jesus possamos sempre glorificar e bendizer o teu nome. Amém.